Muito bem, Shalom Adonai. Eu vou pedir que você abra as escrituras no Salmo conhecidíssimo, que é o Salmo de número 1, que contém 5 versículos. O Salmo de número 1. Eu quero que você leia atentamente esses 5 versículos. Vamos analisar esse salmo talvez em duas partes. Esse salmo é considerado como a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Esse salmo 1 ocupa uma posição estratégica dentro do livro dos Salmos, funcionando como uma introdução que estabelece um princípio fundamental da espiritualidade bíblica: a distinção entre os justos e os ímpios. A palavra ímpio é desobediente, ok? Não pense só que é o ímpio mundano, não. Agora, a escolha desse salmo como abertura do saltério, ele não é acidental, ouça isso. Pois ele apresenta um resumo da bem-aventurança daquele que se dedica à lei do Senhor e da condenação daqueles que a desprezam. Veja só, a suma substância de todo o salmo consiste em que são bem-aventurados os que aplicam seus corações a buscar a sabedoria celestial. O gênero literário do Salmo 1 é sapiencial, refletindo os princípios da literatura de sabedoria hebraica semelhante a Provérbios e Eclesiastes. Observe que os dois caminhos da vida, este salmo enfatiza os dois caminhos da vida, utilizando metáforas e contrastes para ilustrar a diferença entre obediência e a impiedade. Além disso, meus irmãos, a estrutura poética apresenta paralelismos que esforçam e reforçam a ideia de que há apenas duas opções diante do ser humano: seguir o caminho da justiça e prosperar sobre a bênção de Deus, ou seguir o caminho dos ímpios e enfrentar a destruição. A autoria do Salmo 1, ela não é especificada, mas como alguns sábios rabinos dizem, que a tradição judaica frequentemente atribui a Davi. No entanto, sua inclusão no saltério pode ter ocorrido em um período posterior, possivelmente na época de Esdras, o que alguns falam, quando os salmos foram organizados em sua forma final. Então, o contexto histórico sugere que a ênfase na meditação na Torá reflete um tempo em que Israel já possuía uma tradição estabelecida de ensino da lei, tornando este salmo uma exortação à fidelidade à palavra de Deus. Então, este salmo, eu quero apresentar ele em 3 tópicos interessantes. Primeiro, o caminho, veja só aí, o caminho do justo. Olha que coisa interessante. O caminho do justo. Aí você vai ler do versículo 1 ao versículo 3. O salmo começa com a expressão: como é feliz aquele que não segue o caminho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Aqueles que gostam de fazer carnaval gospel, o arraial gospel e a boate gospel, deveriam estes analisarem: não imita a conduta dos pecadores. A palavra hebraica aqui, ashre, feliz, como é a palavra grega makarios, feliz, bem-aventurado, sugere mais do que uma emoção passageira. Trata-se de um estado de vida aprovado por Deus. Essa bem-aventurança não se baseia em circunstâncias externas, mas na condição espiritual do indivíduo diante de Deus. Então,
Este versículo também apresenta uma progressão na influência, olha, do pecado. Primeiro o ímpio anda segundo o conselho dos perversos, depois se detém em sua conduta, por fim se assenta entre os zombadores, porque o caminho do desviado é sempre descendo. Essa gradação sugere um endurecimento progressivo no pecado. Os servos de Deus devem diligenciar-se ao máximo por cultivar aversão pela vida dos ímpios, pois o pecado começa sutilmente, mas logo domina completamente a vida da pessoa. Em contraste, o justo tem prazer na lei do Senhor e medita de dia e de noite. O termo Torá aqui não se refere apenas à lei mosaica, mas a toda a instrução do Eterno, bendito seja Ele. Essa palavra aqui, medita, ragar, implica um estudo contínuo e um envolvimento pessoal com a palavra. Essa mesma ideia aqui de ragar aparece em Josué 1:8, onde Deus exorta a meditação constante na lei. Então o versículo 3 reforça essa ideia por meio de uma poderosa metáfora. Ele fala, é como a árvore plantada à beira das águas correntes. Essa imagem aqui representa três coisas interessantes. Estabilidade, porque quem é como a árvore ela tem estabilidade e firmeza. Crescimento, porque a árvore cresce. E terceiro, prosperidade, porque a árvore produz frutos, que é a prosperidade espiritual. Em contraste com a inconstância dos ímpios, essa mesma figura é utilizada lá em Jeremias 17, 7 e 8, onde o justo é comparado a uma árvore frondosa que não teme o tempo seco. Deu para você entender? Número 2, nós temos aqui o caminho do ímpio. Enquanto o justo é comparado a uma árvore frutífera, os ímpios são descritos como palha que o vento leva. Essa imagem vem do processo de debulhar, onde a palha, sem peso e valor, é facilmente levada pelo vento, porque tem muita gente palha na igreja. Gente que é levada por qualquer vento de doutrina. Gente que entra em pânico quando assiste o YouTube com as profecias que o mundo ficará um mês sem energia, que o mundo ficará debaixo de uma explosão cósmica. Olha que coisa interessante. Levada pelo vento. Os ímpios não têm raízes espirituais e por isso a existência carece de valor eterno. O versículo 5, porque o caminho do ímpio é o versículo 4 e o 5, enfatiza a condenação dos ímpios, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Aqui a expressão comunidade dos justos remete a um tribunal divino. É interessante, quando você lê o comentário histórico-cultural da Bíblia, explica que essa linguagem evoca o conceito da Assembleia Celestial, onde Deus preside os justos e condena os ímpios. Essa mesma ideia aparece lá em Mateus 25, 31 a 33, na separação das ovelhas e dos bodes. E por último, nós temos o destino final dos 12 caminhos, que é o versículo de número 6. Eu disse no início que eram 5 versículos, não, são 6 versículos. O Salmo conclui afirmando que o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. A palavra hebraica aqui, adá, aprova, conhece, não significa apenas saber, mas indica um relacionamento íntimo e cuidadoso de Deus com os justos. Deus é o juiz do mundo e fará distinção entre os retos e os perversos. Já dizia Malaquias que Deus fará separação entre os justos e os injustos. Por outro lado, o destino dos ímpios é a destruição, termo que sugere um colapso irreversível, tanto no juízo temporal quanto no juízo eterno. Essa ideia ecoa lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, onde Jesus fala sobre o caminho largo que leva à perdição. Quais as lições espirituais que nós podemos
perceber aqui na aplicação prática, a verdadeira felicidade vem da obediência a Deus. A influência no meio ambiente espiritual é decisiva. A meditação na palavra de Deus transforma a vida e o juízo de Deus é inevitável. Resumindo, o Salmo 1 apresenta um chamado à escolha. Seguir o caminho da justiça e prosperar espiritualmente ou seguir o caminho da impiedade e perecer. Sua mensagem ressoa em toda a Escritura, reforçando a importância de uma vida enraizada na palavra de Deus. Ei, vocês que pregam, vamos mergulhar na meditação das Escrituras. Baruch Axé. Deus abençoe.